Oi pessoal, um bom dia a todos, eu sou a Lu do canal Plantando, Germinando Tudo. Hoje eu separei alguns cactos e suculentas para estar mostrando para vocês. E separei alguns arranjos aqui já prontos para tirar algumas dúvidas, né? Que tem muitas pessoas que não sabem montar o arranjo. Monta aquele arranjo, ele tá lindo, só que depois, do nada, começa uma planta ou outra a ficar feia. Então vou passar todas as dicas que eu acho interessante para vocês. E vamos lá, né? Vamos para o vídeo. A primeira parte, pessoal, interessante é separar aquelas plantas que você quer colocar no arranjo. Eu faço da seguinte forma, que como vocês podem ver, eu já tenho plantado em vasos menores alguns cactos e suculentas. E são eles que vão compor o meu arranjo. Tem pessoas que preferem estar retirando a muda na hora. Eu prefiro fazer assim, já deixar plantadinho e depois tá só retirando aqui, né, do vaso e colocando no pote onde eu vou montar aquele lindo arranjo. Separo cactos e suculentas, só que na hora de fazer o arranjo, é interessante que a gente faça o seguinte. Aquelas plantas que são de sol, elas vão fazer parte do mesmo arranjinho, né? Já aquelas que são de sombra já vão fazer parte de outro. A gente não pode misturar suculenta de sombra com suculenta de sol. Por quê? Porque quando a gente faz essa mistura, a tendência é que uma das plantas acabe ficando feia. As plantas elas ficam feias porque se a gente colocar planta de sombra no sol, ela vai ou queimar ou a cor vai ficar estranha. E se colocar as plantas de sol na sombra, elas vão estiolar. Então, por isso, tem que saber fazer a composição correta para que ele dure muito tempo desse jeitinho aqui, né? Todas as plantas com formato bem definido. Esse daqui é um arranjo só de cactos. Eu escolhi uma orelha de Mickey, dos espinhozinhos amarelo. Escolhi um cacto monstro e esse outro que eu não sei a identificação dele. Ele já estava plantado como esse aqui, né? Já no potinho. Eu só fiz retirar do potinho, retirar o excesso de terra e montar o arranjo. Esse é o meu primeiro arranjo. Agora eu vou mostrar a vocês o segundo arranjo. Que esse é o arranjo de suculentas. Esse de suculentas eu coloquei uma Echeveria Runione, uma Crassula Capitella e coloquei um Orostaque. Os três gostam de sol. Se colocar na sombra, não vão morrer. Entendam, né? Não vão morrer, mas vão ficar estiolados. Então, aqui é mais um arranjo de sol. Quando a gente vai colocar o arranjo no sol, tem que ter muito cuidado, né? A gente não pode chegar, montou agora e já vai colocar naquele sol de meio-dia. Não, aí vai queimar e vai ficar feio. Tem que colocar naquele solzinho de, no máximo, às 9, 9h30 da manhã. E aos poucos a gente vai aumentando, né? Aí deixa até umas 10h30, até umas 11. Até que chegue o momento dele ficar durante o dia todo no sol e não queima. Outra coisa interessante também na hora de montar é o tipo de substrato. Se você vai deixar em um local onde pega sol e chuva, a gente tem que colocar um substrato bem drenável. Por quê? Porque se chover bastante, vai acabar apodrecendo. Esse meu eu fiz uma mistura de areia com substrato para hortaliças. O substrato não importa a marca, sendo para hortaliças. Eles são feitos de materiais semelhantes, né? A depender de uma marca ou outra, geralmente eles usam aquela madeirinha triturada, carvão, enfim. A marca não vai importar. E aqui eu coloquei foi com duas medidas, né? Duas de substrato para uma de areia grossa, porque ele vai ficar no meu jardim e vai pegar chuva e vai pegar sol. Então, se chover bastante, que é o caso que está acontecendo agora, que está chovendo já há muitos dias, ele não vai apodrecer. O terceiro é esse aqui, né? Esse vaso de cestinha tá lindo, né, pessoal? Que maravilha. Aqui eu escolhi uma suculenta e dois cactos, né? Um Opuntia. Esse daqui que é da mesma família do outro, mas eu não sei a identificação. E essa suculenta aqui, né? Um Ripsalis. Aí também algumas pessoas ainda têm dúvida quando me perguntam sobre essas plaquinhas. Né? De que essas plaquinhas, como é que eu faço? Essas plaquinhas são feitas daquelas cortinas de persiana. Eu corto, desenho o formato, né? Que eu quero recortar elas, porque a gente pode recortar em qualquer formato. E aí eu recorto e faço as palavras que eu quero colocar, né? Uso como identificação nas minhas suculentas e cactos e também uso para colocar frases e algumas palavras assim.
soltas. Também teve outras pessoas que perguntaram o tipo de caneta que eu uso. Essa caneta aqui tem que ser permanente. Não é aquele tipo de caneta que serve para escrever naqueles quadros. Só que aquelas do quadro que o pessoal usa em colégio não é permanente. Aquela daí sai. Se usar daquela vai apagar. Essa é a permanente. Depois que risca já era, né? Não sai mais não. Fica assim. Aí pode tomar sol, chuva que vai ficar desse mesmo jeito. Aí aqui, pessoal, também dá pra fazer os arranjos de outra forma, como eu já tinha dito, que tem pessoas que preferem tá tirando as mudas na hora. Aí eu separei aqui alguns cactos para que vocês vejam. Nesse caso aqui, essa mamilária tem 3 mudas, né? Aí a gente pode retirar, né? Já tá aqui enraizado, separa as 3, dá pra montar 3 arranjos diferentes. Que é o caso dessa daqui também, que já tem muitas mudas, se for fazer na hora dá pra fazer. Agora, quem for fazer com a planta desse jeito, na separação das mudas, não pode molhar, né? No primeiro dia, não. Tem que deixar uns 3 dias sem molhar, porque toda vez que a gente separa mudas, a tendência é rasgar as raízes, e aí pode estar contaminando. Então, uma dica muito interessante na hora de fazer as mudas e replantar no mesmo dia é não molhar. Molhou, pode ser até que não apodreça, mas é com muito milagre. A tendência é apodrecer. Para não apodrecer, é melhor nem arriscar. Faz seu arranjo, deixa uns 2, 3 dias sem molhar e depois molha normalmente. Esses cactos aqui eu não fiz para colocar no arranjo não, né? Eu coloquei nesses vasinhos. A princípio eu tava naquele vasinho pequeno, mas agora eu já mudei e coloquei aqui. Esses estavam na chuva, eu retirei e aproveitei para estar mostrando a vocês. Aqui são mudas, não vou montar arranjo com eles não. Mas como tá lindo, eu coloquei as pedrinhas. Essas pedrinhas também tem pessoas que perguntam. Tem algumas que eu pego na estrada, né? Quando chove, a água traz um monte de pedrinha que vem de rio. E aí na beira da estrada junta um monte de pedrinha. Quando eu tenho tempo, eu vou lá e pego. Quando eu não tenho tempo, eu compro as pedrinhas. As que são compradas, elas são um pouquinho diferentes. São essas aqui que tá nesse outro arranjo. Esse arranjo aqui de suculentas. Ele tá com aquelas pedrinhas que foram compradas. Vende em loja de material de construção. Vende também em casas agropecuárias. E casa que vende material para aquário. Essas pedrinhas é lá que se encontra. Tem na cor branca e também tem em outras cores. Eu vou aproveitar para falar também um pouquinho sobre a adubação que eu coloquei aqui nessas suculentas. Mas depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado falando só da adubação, né, que eu uso nelas. Aqui eu boto a torta de mamona para crescer e coloco a farinha de osso, que é para deixar a planta forte. A farinha de osso, ela tem cálcio e ajuda, né, a fortalecer a planta. Aí fica assim, verdona e bonita. Para finalizar o vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem o like, né, quem puder deixar aí o like. E quero agradecer a cada um de vocês do fundo do coração, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou deixar o link da minha página do Facebook aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, para quem quiser ir lá, fazer uma visita e ficar por lá na página, né? Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.